Ele é, ele é útil, os microfones para a gravação. A gente, mais uma vez, está gravando e a gente vai começar a reunião agora. Só um minutinho, a gente vai fazer primeiro a nossa oração. Achei que fosse. Nosso trabalho. E a gente pede, então, que todos aqueles que estejam 48, coloquem os microfones no silencioso, porque aí o som da sua casa não vaza a gravação. Para não ficar devassada na residência da pessoa. Bom? Então, é isso. Vamos buscar, então, a nossa interiorização, para a gente começar bem mais essa reunião. Nós, com muito amor no coração, nos colocamos aqui, agora, à disposição do nosso espiritual. Deus, Pai, Mãe, Mestre Jesus, Divino Amigo, abençoa este momento, abençoa esta reunião, e todos que aqui participam, sejam aqueles que estejam encarnados, como os desencarnados também, que cada um possa receber em seu coração aquilo de que necessita neste dia. Abençoa, Deus, Pai, Mãe, todo o nosso trabalho, que nós consigamos, assimilando os ensinamentos, os assuntos, os temas aqui apresentados, possamos também caminhar a melhor forma possível em nosso dia a dia. A nossa simplicidade de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Antes de eu começar minha fala, nossa amiga queria perguntar alguma coisa? Tem 5 terça-feiras. Isso. Esse mês tem 5 terças-feiras. A gente tem sempre a programação. Até vou repetir aqui, fica gravado. Primeira terça-feira do mês, como esta hoje, dia do tratamento espiritual. Segunda e quarta, terças-feiras do mês, tratamento espiritual. A terceira terça-feira do mês é o dia de estudos de O Livro dos Espíritos. Nós estamos há vários anos estudando, seguimos na sequência numérica das questões. Então, a gente lê as questões, a gente conversa aqui e a gente vai tirando todas as nossas dúvidas, todos nós que temos. Mas a gente vai estudando, é o dia dos estudos. Nem todo mês tem 5 terças-feiras. Tá? Então, quando o mês tem 5 terças-feiras, isso já nos foi orientado, os trabalhadores da casa temos, então, uma assistência. Nós temos uma conversa mais particular com o mentor da casa. Um dos mentores, pelo menos aquele que vai conversar conosco e nos orientar. Às vezes não são passadas orientações sobre o funcionamento do centro, né? Então, vão tirando as nossas dúvidas. Então, nesse trabalho, inclusive porque são esporádicos esses dias, esses meses em que há 5 terças-feiras, então, os trabalhadores, eles estão sendo atendidos. Então, o que a gente tem feito? Normalmente, a gente tem feito apenas o momento do passe. O passe tem. Se alguém vier aqui na quinta, terça-feira, este mês de setembro, inclusive, tem, né? Se não me engano, acho que é dia 30 de setembro, tem 5 terças-feiras. Então, na quinta, terça-feira do mês, nós estaremos aqui, haverá o passe. E as pessoas podem se sentir à vontade, porque depois não haverá nenhum trabalho específico para que eventual. Mas a gente sempre tem também a possibilidade, dependendo do número de pessoas e tudo, a gente pode fazer a leitura de um evangelho, de um texto edificante, e a gente conversar um pouquinho. O centro é justamente para a gente poder se reunir e se sentir acolhido. Tá bom? Então, é isso. Respondeu? Tá bom. Tem 2 lugares aqui, fazendo favor. Obrigada. Esse aqui. Acho que o pessoal tem uma vaga também. Tem, é que está difícil de Tem mais um lugarzinho aqui. Olha, tem mais um lugarzinho aqui. Tá? Fica à vontade. Nossa casa é pequena, mas o coração é grande. Tá, pode ser.
Então, bem, para quem não me conhece, meu nome é Francisca, eu sou trabalhadora do centro e, como eu digo sempre aqui, nós estamos aqui para aprender juntos. E, por inclusive, orientação espiritual da casa, todas as terças-feiras a gente tem as atividades do centro, mas na primeira meia hora, de 19h30 às 20 horas, 25 mais ou menos, a gente tem a apresentação de um estudo, que é sempre feito por um dos trabalhadores da casa e a gente que escolhe o tema. Claro que os temas vão se repetir, porque são sempre assuntos interessantes, mas, como eu disse antes também, cada abordagem do tema vai trazer algo diferente, porque cada pessoa vai expor de uma forma diferente, né? Então, e hoje, coincidentemente, sou eu, assim. Que bom falar. Então, eu fiquei pensando sobre o que eu queria falar aí. E é interessante, né, porque a gente sempre tem uma intuição. Muitas das vezes, a gente, talvez não seja nem exatamente uma intuição, mas é algo muito natural. Inclusive, a gente estava, às segundas-feiras à noite, nós fazemos o estudo. Nós, trabalhadores, temos uma reunião e nós estudamos. Nós estamos estudando vários livros, então, e a gente vai comentando, além daquele livro, daquele assunto, outras coisas. E uma das coisas que nós comentamos ontem é o seguinte: o nosso centro, como a gente sempre diz aqui, Centro Espírita é simplesmente amor. Porque nós somos cristãos. E nós buscamos sempre, né, seguir os ensinamentos de Jesus. E a gente se lembra, até esqueci de trazer, mas a gente sempre se lembra, eu particularmente me lembro, quando eu era menina, minha mãe era espírita e ela fazia o Evangelho no Lar. E além do Evangelho que ela abria ao acaso, sempre tinha uma lição, um outro livro que ela sempre lia e que eu até é interessante, ela deu esse livro para meu filho uma vez, e ele está até comigo até. Chama-se Jesus no Lar. Não sei se vocês conhecem, Chico Xavier psicografou, e quem editou para ele foi o espírito Neio Lúcio. E o que compõe esse livro? O livro ele vai trazendo várias histórias. Cada capítulo ele começa quando Jesus, são as primeiras reuniões de Evangelho no Lar. Então, cada capítulo começa assim. Um dos apóstolos traz uma situação pela qual ele passou durante o dia, e às vezes ele chega bravo, às vezes ele chega decepcionado, às vezes ele chega triste, outras vezes ele disse, bom, enfim, ele vai compartilhar aquilo que ele viveu e que é alguma coisa que está fazendo com que ele não se sinta bem. E naquelas reuniões, né, que o Espírito traz e que entendemos que realmente aconteciam na época de Jesus, porque Jesus ele veio para se colocar como um de nós. Ele viveu como um de nós. Ele não fez sair milagres e fazendo coisas espalhafatosas. O ensinamento dele todo foi prático. Ele realmente exercitava tudo aquilo que ele ensinava pelo exemplo. Então, quando um discípulo vinha, digamos, Tiago chegou e falou, mestre, eu vivi uma situação lá na cidade e uma pessoa me distratou e tal. Jesus, em vez de dizer para ele o que ele deveria ter feito, em vez de julgar, qual é a posição que ele tomou, ele nem muitas vezes nem perguntava o que foi que ele tinha sentido. Ou ele não perguntava qual o que ele estava sentindo, o que ele achava que deveria ter falado ou feito. Ele sempre trazia uma parábola. E ele vinha, através dessa parábola, ensinar e trazer, então, aquele ensinamento que era necessário para aquela situação. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa é a minha introdução para o assunto de hoje. Nós estamos encarnados
estamos sujeitos todas as nossas situações de vida, cada um, como diz o programa, cada um com seus problemas, né? Todos nós os temos. E a gente se reúne toda terça-feira e a gente está aqui para poder receber. Receber cuidado, receber carinho, no mínimo ouvir. Mas quando a gente está disposto a ouvir, quando a gente está disposto também a receber, a gente também pode ter a oportunidade de ser ouvido. Então, aqui nós temos essa possibilidade de também ouvir, ser ouvido. E a gente tem a oportunidade de aprender. Tudo aquilo que é falado vai trazendo para a nossa consciência um aprendizado maior. E esse aprendizado ele é útil não só para nós mesmos, como também para que a gente utilize em relação aos nossos semelhantes, em relação às pessoas que nos rodeiam, familiares, pessoas do trabalho, amigos, às vezes um simples transeunte, uma pessoa que esteja passando na rua. Às vezes uma palavra, um cumprimento que a gente vê faz a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu tema hoje, parece que não tem nada a ver com o que eu falei lá no começo, mas o meu tema hoje é sobre suicídio. Nós estamos no setembro. E existe, né? Setembro amarelo. Por que existe o setembro amarelo? E por que eu vou falar sobre suicídio? Sobre suicídio numa casa espírita? Tem que ter. Falar sobre suicídio, que tema difícil, Francisca, mas é muito ousada. Suicídio não é tabu? As pessoas não falam. Mas tudo aquilo que é tabu e que as pessoas não falam, fica mais difícil, efetivamente, de a gente cuidar. Porque aquilo que eu disse um pouco antes, tudo aquilo que a gente traz para o nosso conhecimento, que a gente abre o olhar sobre aquilo, a gente está trazendo isso. A gente está eliminando. Eu não vou falar sobre formas de suicídio. Ó. O que eu vou falar? Primeiro, didaticamente. Como eu já fui professora, a pessoa aqui normalmente começa do começo, sabe? Então tem a introdução, tem o desenvolvimento, depois tem a conclusão. Então, vocês sabem o porquê, eu já disse aqui, possivelmente outras pessoas já vão saber, mas o porquê do Setembro Amarelo? Por que amarelo? Como é que surgiu isso? Setembro Amarelo surgiu pelo seguinte: em 1994, um jovem de 17 anos, estadunidense, se suicidou num Mustang amarelo que ele mesmo tinha pintado. E aí a família, nos funerais, extremamente abalada, extremamente abaladíssima, eles confeccionaram fitas e cartões, fitas amarelas, e confeccionaram cartões em que estava escrita a seguinte frase: se precisar, peça ajuda. Bom, isso foi em 1994. Isso foi se espalhando mundialmente e em 2015 a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tá? E no Brasil, peraí, 2015, falando da data errada. 2003, a OMS instituiu o 10 de setembro como Setembro Amarelo e nesse sentido de prevenção ao suicídio, tá? Isso foi se espalhando também, só que em 2015, aí sim, no Brasil, foi declarada uma campanha de valorização da vida e que teve como os principais atuantes para organizar essa campanha o CVV, Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? Isso sempre com o foco de valorizar a vida que nós temos. E a gente tem sempre que pensar nesse sentido. Um dos motivos é esse. Por que falar de suicídio? Porque nós não vamos falar sobre o ato.
nós estamos falando sobre a importância da nossa vida. E nós, espíritas, ou simpatizantes do espiritismo, sabemos dos pressupostos básicos do espiritismo. Nós temos múltiplas existências. E estarmos encarnados é uma oportunidade, por mais dificuldades que haja. Então, nosso propósito aqui é nesse sentido. Então, a gente vai lembrar que existem estudos sobre isso. Existe um termo que é de origem inglesa, que é até um neologismo, chama suicidologia, o estudo de toda essa dinâmica. Por quê? O suicídio, ele normalmente a gente aborda e fala, e a gente só pensa no ato final. Mas a gente pode também pensar que não é que acontece de uma pessoa chegar a dar cabo da própria existência física. Por quê? Existem causas, existem fatores que dão mais propensão a isso. O que a gente pode fazer? Então, esse é meu propósito, de trazer isso para cá. Para que a gente tire um pouco dessa questão do tabu. A gente olhar para isso no sentido de valorizar a vida. De a gente também estar mais atento a quem esteja ao nosso lado. Porque, veja, existem vários fatores de risco que a suicidologia já elencou. Um dos fatores de risco, a depressão, transtornos mentais, pessoas que eventualmente tiveram uma perda que não estão conseguindo assimilar. Agora, nenhum desses fatores é determinante. Eles são fatores de risco. Mas a gente pode prevenir. Existem ações que possam ser preventivas. Aí a gente tem alguns aspectos a considerar. Bom, a pessoa depressiva, ela pode cometer suicídio. Não necessariamente. Porque a gente, de uma forma geral, tem na nossa cultura a ideia de que a pessoa depressiva, ela é aquela que fica deitada numa cama, que não tem ânimo para nada, que não quer conversar, que não quer sair, que não faz nada. Vocês sabiam que uma porcentagem imensa da população é depressiva, mas é uma depressiva funcional? Depressivo que ri, depressivo que sai com amigo, depressivo que trabalha. Só que existe uma dor interna e que a gente não tem acesso. Só que quanto mais a gente tem esta ideia, ou tenha o conhecimento disso, a gente pode, por exemplo, fazer algum tipo de ação com relação aos outros, mas em especial em relação a nós mesmos. Como que eu vou olhar para mim, de repente eu estou funcionando super bem e tudo mais, mas tenho uma tristeza muito persistente que me agonia, é uma dor que eu não sei explicar. Se eu sei que isso pode ser um sintoma depressivo, as pessoas também têm mania de falar que eu estou com depressão. Uma coisa é depressão, a outra é um estado depressivo. Um estado de tristeza intensa, contínua, num número X tempo insistente. Só que muitas das vezes acontece, e na suicidologia já se verificou isso, que a pessoa está no estado depressivo. Ela tem uma ideação suicida. Ela pensa que se ela está passando por aquela dor, se ela tirar o corpo físico, se ela se matar, um jeito aquela dor vai subir. Ela não vai mais sentir dor. E daí a importância de fazer isso no centro espírita. Porque a gente precisa ter essa firmeza. Por mais que exista a dor e existe, quantos de nós não já passamos, não estamos passando, e não vamos passar por situações de dores intensas. Quanto mais a gente tiver esta certeza, primeiro, nós não temos só esta existência. Só que essa existência, então tá bom, então é fácil, né? Matar mesmo, porque daí vai ter outra. Opa!
Também tem que cuidar. Porque não é assim. A gente sempre tem a responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente faz. Tem a outra lei, que é um dos pressupostos do Espiritismo, lei da ação e reação. Então, não é? Nós tivemos essa oportunidade de estarmos aqui, temos este corpo para dar conta, para cuidar dele, e ele nos dá trabalho muitas vezes. Mas estamos encarnados, estamos aprendendo, estamos tendo essa oportunidade. Cada um de nós veio a este mundo com um quantum, com uma quantidade de energia, o chamado fluido vital. Se a gente, por vontade própria, corta essa vitalidade, o fluido vital permanece ainda. Isso é um problema. Então, esse tipo de informação é bom que a gente traga. Tá? Então, esses são, basicamente, os fatores mais importantes que eu gostaria de trazer. Com relação à lei da ação e reação, olha um trechinho que Allan Kardec fez um comentário no livro Céu e o Inferno, que é um dos 5 livros do Espiritismo. Ele diz assim: em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não a abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Então, nós temos a lei, mas se a gente infringe essa lei, existe, claro, consequência. Isto é a lei de Deus, é a lei dos homens. É simples. Existe uma lei, não cumpriu, sujeitamos às consequências que estão previstas nessa lei, né? Agora, existe uma outra coisa muito importante que a gente também sempre faz esse realce. A gente precisa diferenciar o ato em si, o suicídio, daquele que o pratica. O ato em si, na nossa crença no Espiritismo, sabemos que é uma ilusão. É uma ilusão pensar que essa dor vai acabar. É ilusão pensar que eu estou muito atarefado, eu trabalho muito, eu vou me quero descansar, descanso eterno que você fala. Então eu vou descansar. Inclusive eu trouxe até, acho que nem vai dar tempo de ler, mas vou citar e posso colocar no grupo de WhatsApp que a gente tem, se alguém não está e quiser participar, entre em contato comigo. Esse livro do Chico Xavier chama-se Pontos e Contos, foi ditado pelo irmão X. E eu separei aqui um conto que chama-se Morrer para Descansar. Então, vou deixar como um teaser, uma curiosidade para vocês, não vou ler o conto inteiro, mas é a história de uma pessoa que ele sempre tinha vontade de morrer para poder descansar. Cara, ele não tinha nada. Ele estava muito cansado, tarefado demais aqui. Enfim, não vou dar spoiler no conto. Eu ponho depois no grupo, posso colocar no mesmo comentário, a gente pode fixar lá no Facebook, se alguém quiser, eu posso colocar uma cópia dele no comentário, tá bom? Mas a gente, então, precisa diferenciar o ato em si, e realmente é uma ilusão a gente achar que, tirando a nossa vida física, tudo será flores depois disso. Tudo Não, passará. tudo passará. Não é bem assim. Até vai passar. Também não Lá é. em cima é outra coisa. Mas aí, até passar é outra história. Então, assim, tudo passa. Então, claro, tudo passa. Né? Tudo aquilo que a gente... Olha, assim, não passa o cobrador, o motorista, tudo é passageiro. Mas a questão é, o que acontece nesse meio de passagem, né? Por outro lado, a outra coisa bem diferente é a gente julgar aquele que cometeu o ato. Não nos cabe.
Nós não sabemos da dor interna de cada ser. Nós não temos esse direito. Nós temos livre-arbítrio para escolher as ações que relação a nós mesmos. Mas julgar uma pessoa que cometeu suicídio, nunca. Muito menos os familiares, os amigos e... Ah, mas como? A mãe não prestou atenção. Como ela não viu que o filho... Como eu disse, nem sempre a pessoa que está com ideação suicida, ela demonstra. Então, é ato voluntário, é ato de vontade de cada um, por múltiplos e complexos fatores que ensejam esse ato, mas não nos cabe julgar. Então, é importante a gente ter isso, sabe, em mente, porque é muito complexo, a dor é de cada um. Porque isso a suicidologia já definiu. O suicida, ele não quer se matar, na verdade. Ele quer extirpar a dor que ele está sentindo. E para ele, ela é impossível ser vencida. Aí a gente vai dizer, o que isso também tem a ver com essa terça-feira, que é terça-feira de tratamento perispiritual? Tem coisa para caramba das coisas que eu falar hoje, né? Mas vamos ser breves e sucintos, mas acho que fica bem claro. O que acontece? O tratamento perispiritual, ele é fundamental para cuidar das questões do corpo físico e do corpo mental. Então, a gente tem no perispírito as marcas de tudo que a gente já viu antes, aquelas que são eventualmente essenciais, que precisam ser elaboradas, vou chamar assim. É possível que, por exemplo, numa vida anterior, eu tenha cometido suicídio. No meu perispírito, isso está impregnado. Eu tive todo um trabalho, um estudo no plano espiritual antes de encarnar, e eu vim determinada a vencer essa minha proteção. Só que isso está impregnado em mim. Então, o que eu vou fazer? Se eu não conheço, se eu não estudo, se eu não sei, se eu não busco ajuda, já fica mais fácil para poder aquela coisa que já está entranhada, com uma vontade que já vem de longe e tudo mais, e você vai manifestar de novo. E o que o tratamento perispiritual faz? O plano espiritual vai tratar do nosso perispírito, daquilo que está impregnado. Ele vai curar, a gente não fala dia de cura, nós falamos tratamento. Porque não nos cabe falar sobre cura. Cada pessoa tem, como dizia minha mãe, o seu quinhão para passar na vida. Então, e muitas vezes a gente até pensa que a nossa questão é uma, até comentei isso com um casal aqui agora há pouco. Você vem e fala assim, olha, eu estou com uma dor aqui no joelho, e aí o espírito está com a sua lombar. Não é? Eu li outro dia um site, uma pessoa se manifestando, falando sobre cirurgia espiritual que ela tinha passado, e a pessoa tinha problema no coração, e ela tinha um problema muito grave, tomava remédio direto, e papapá. Ela fez uma cirurgia espiritual, continuou tomando. Não, e aí na hora que saiu da cirurgia, o espírito só falou assim, nós cuidamos daquilo que era necessário. A pessoa saiu de lá, resolveu o meu problema no coração. Aí vai no médico. Gente, estava lá. Ele continuava tomando remédio. Aí, da a pouco, apareceu outro problema na coluna, não sei o que, não sei o que. Quando passou um tempo, teve uma outra questão, aliás, teve a questão de coluna. Foi no médico de novo, aí tinha que fazer uma bateria de exames. E aí o médico falou assim, peraí, você não falou que tinha uns exames, esses exames aqui, tá falando que você tem algum problema cardíaco? Aí, comigo, desculpa, perdão. Ele foi para poder, ele sofria de um problema cardíaco.
foi para a cirurgia espiritual, problema na coluna. E aí eles falaram, nós fizemos o que foi possível. E aí ele tomou um remédio, não sei o quê, e o problema na coluna também continuou. Passa um tempo, ele teve algumas outras questões, foi no médico, fez a bateria de exames, e disse, não, peraí, tinha uma questão cardíaca aqui, não tem mais. Então, ele foi para se constar, fazer a cirurgia da coluna e tal, espiritualmente, fez, continuou com dor na perna, com dor no CT e tal, não sei o quê. Mas eles fizeram que era exceção, não era possível. Então, a gente precisa muito pensar na questão de a gente se colocar à entrega. A gente não reza, Senhor, seja feita a vossa vontade, porque a gente não sabe exatamente aquilo que a gente eventualmente tem que passar, o quanto aquilo vai nos fazer de ensinamento, por mais que seja dolorido. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, irmão, mas eu já sei que está passando por uma determinada situação, né? A situação se repete sob um outro formato, mas se repete. E você fala, mas eu já aprendi, não sei por que isso está voltando. Na verdade, na verdade, eu não sei. Posso te fazer uma pergunta que eu estou aqui na Eu estou garganta? bem respondendo. Você vai. A minha família passou, um grande amigo meu, do meu irmão, o pai dele, cometeu suicídio, né? Eu posso ter dó? Dó dele que se foi, dó dos filhos deles, que são os meus irmãos, dó da mãe. É difícil, né, não ter dó. Putz, é difícil isso. Isso é muito. Eu passei por isso. Como é difícil, hein? Eu e o meu irmão, especificamente. A palavra que eu usei, eu disse julga assim. Dó, o nosso povo. Dó é uma coisa, o julgar é outra. É outra coisa completamente diferente. É. E a gente usa, inclusive, o dó, mas o dó fica sendo uma coisa bem pejorativa. A gente pode ter compaixão. É compaixão. A gente pode, sim, sentir a dor do outro e apoiar, acolher, chorar junto. Isso é acolhimento. Você falar que você tem dó, tem tanto dó do fulano, isto é, cuidado, que a gente quando fala sobre dó, sobre compaixão, acaba no popular ficando meio semelhante, meio sinônimo, mas não necessariamente. Então, por isso eu falo da importância do conhecimento do estudo. Quando a gente fala sobre compaixão, sobre você olhar de forma amorosa para o outro e acolher, é uma coisa. Você vai chorar com paixão, chorar junto, sabe? Abraçar e tudo. Claro! Aliás, isso é da nossa humanidade. A gente olhar para o outro semelhante, especialmente irmão da gente, a gente vai acolher sim. Agora, você julgar e falar assim, atribuir culpa, aquilo que eu disse. Peraí, eu tenho dó da fulana, né? Mas vamos combinar. Ela era tão desnaturada, nem prestava atenção naquele filho. Nossa, aquele pai, né? Sei lá, não vem. Pessoa julgar aquele que cometeu o suicídio, você não sabe da dor dele. Você dizer, pois é, dizer também, olha, vou te contar. Ela era muito mal marido. Nesse Dava caso nem foi... atenção para os filhos, não era isso nem aquilo. Ou o contrário. Nossa, ele tirou a própria vida. Ele era uma pessoa tão boa. Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde tomar essa atitude tão ilusória, sabendo disso, daquilo outro? Gente, quando a gente faz esse tipo de observação, como que o outro fez isso? Mesmo conhecendo tal coisa, a gente vai regolir. Então, a questão é a gente se cuidar para não julgar. Agora, acolher e ser solidário e dar a mão, sabe? Porque numa hora dessa, gente, numa hora dessa, a única coisa que a gente consegue fazer é segurar na mão. Dá um abraço, ó. Dar um abraço e segurar na mão, o que você resta. Para Deus e os nossos bons amigos espirituais fortalecerem não só a pessoa que se foi, a pessoa que se foi, para que ela receba o nosso amor,
A gente pode, inclusive, conversar no sentido espiritual. Eu própria já conversei com pessoas da minha família. Tenho certeza que você não tinha o desejo disso. A sua dor é imensa. Eu quero te ver. Quero que todos os nossos amigos espirituais te acolham, te envolvam em paz. Nós, espíritas, sabemos, com muitas narrativas, com muita literatura, que Nossa Senhora, Mãe Maria, Mãe de Jesus, um espírito elevado, a mãe de todos nós, ela chefia uma falange que cuida de todos aqueles que tiram da vida, que vão para o astral. Lembrando, não é todo mundo que vai para o vale do suicídio, gente. Vamos deixar de pensar de forma rasa. Haverá consequências das ações, mas a cada um segundo as suas obras também. E existem circunstâncias e circunstâncias em que as coisas acontecem. Por isso que eu disse, é um tema muito complexo, efetivamente, mas aqui a gente está trazendo o estímulo a que a gente pegue em determinados pontos. Conhecimento. Não deixar de falar porque acabou, vou falar disso. Julgar quem se foi, quem tentou, não se foi, mas tentou e foi frustrada a tentativa de tirar a própria existência. Os familiares, os colegas de trabalho. Só que a gente está vendo que isso está graçando, está acontecendo muito, tem aumentado muito. E parece que cada vez mais está baixando a idade em que isso está acontecendo. E então, quanto mais a gente traz luz para o assunto, mais a gente, de alguma forma, pode ser fator de auxílio. Ouvindo alguém, dando a mão para alguém, dando um telefonema para alguém, se colocando à disposição. Sabe a frase que eu disse no começo, que os familiares daquele menino lá nos Estados Unidos distribuíram? Se precisar, peça ajuda. Nós temos um serviço no Brasil que é fantástico, CVV, Centro de Valorização da Vida. Escuta-se cada pessoa sem julgamento. São pessoas voluntárias, treinadas para ouvir. E também, olha, não precisa até você estar com uma ideação suicida, mas às vezes você está tão aflito e tudo mais, e você não acha que tem com quem falar. Liga. Liga pro... É 188? 188. Então, existem recursos. E quando a gente fala sobre o assunto, a gente está trazendo luz para ele. De repente, um de vocês aqui vai pensando, nossa, fulana de tal, eu estou achando que ela está meio triste. Então, escuta, você gostaria de conversar? Também me ponha. Quem é a gente para julgar? Não sabemos. Às vezes a pessoa só está recolhida mesmo. Ô, fulano, nossa, estava pensando em você. Está tudo bem por aí? Estou aqui. Tá? Então, o que eu vim hoje fazer foi isso. Que a gente olhe para o assunto, seja também com o coração aberto, com o coração amoroso, acolhendo. Em especial, acolhendo a nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque muitas vezes a gente pensa sempre, eu vou ajudar o outro. E a gente não ajudou a gente mesmo? O avião não tem aquela regra? Quando cair a pressurização, caírem as máscaras, a primeira pessoa que você tem que colocar é você mesmo. Se você não está bem, você não consegue ajudar ninguém. É isso que eu trouxe hoje. Tá? Então, a importância de a gente abrir mão do tabu, da gente conhecer, da gente buscar conhecimento, buscar o autoconhecimento, próprio fortalecimento. E a gente, quem sabe, continue vivendo melhor. Porque a gente inclusive, eu trouxe até sugestões de livros,
Esse do conto eu vou colocar lá. Esse foi um dos livros que eu pesquisei, ele chama-se Perispírito, muito interessante. Já citei ele outras vezes, eu li aqui. E esse livro aqui é de um jornalista, ele é ambientalista, André Figueiro, já falei dele aqui outras vezes. André Figueiro recebeu uma orientação espiritual, ele é espírita, ele tem um programa desde a época da pandemia, chama Papo das Nove. Atualmente é às quartas e sextas, tem um esquema, e domingo ele faz uma explanação de 1 hora, sempre sobre uma abordagem de um assunto, sempre correlacionado com o espiritismo. Ele é palestrante espírita e tudo mais. Em 1999, ele recebeu uma orientação de que ele devia estudar esse assunto, suicídio. Então, ele se dedicou, passou alguns anos estudando. O livro, praticamente todo ele, é muito bem fundamentado, com estudos, com estatísticas, com como é que é isso no exterior, como é que é no Brasil, sempre nessa ênfase. Viver é a melhor opção. E tem o capítulo aqui ao final, em que ele fala sobre o espiritismo, a visão espírita sobre o suicídio. Então, recomendo este livro, tá? São as minhas recomendações aqui. Pois não. Também fazem indicações, né? Não sei se vocês conhecem o gênero do teatro espírita. E está tendo agora... Deixa eu só passar para você. Pode. Não sei se vocês conhecem o gênero do teatro espírita. Tem crescido bastante em São Paulo por várias peças espalhadas em vários teatros. E aí, a propósito do tema, vai acontecer agora no dia 7 e no dia 14 de setembro, a peça, o espetáculo Memórias de um Suicida, baseado no livro que tem esse nome, né, bem famoso, da Ivone Pereira. Né? E aí, essa peça vai ser exibida no Teatro da Moca, no 7 e 14 de setembro. É uma das peças que mais lota, se vocês tiverem interesse. Dê uma olhada, tem no Sampa Ingressos, que tem preço mais em conta. Então, fica essa dica para vocês. E para conhecerem mais peças espíritas que estão à disposição agora em São Paulo. Né? Nós já podemos assistir algumas, né, sobre Allan Kardec, dos espíritos, né? E é muito interessante. Muito obrigada, viu? Depois, a Fran em particular, e você publica no grupo. Sim, sim. Você me passa todos os dados. Você está no grupo, mensagem? Não. Bom, mas tudo bem, deixa esse telefone, eu entro em contato com você e a gente coloca. Tá vendo, gente? Isso é que é partilha, né? É muito bom a gente compartilhar as informações, né? Eu adoro, né? De espírito. Adoro. Então, bom, amigos e amigas, muito obrigada por terem vindo. Que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe o espaço de cada um. E que a gente possa ter o cuidado. E a gente está aqui também para trabalhar com muito amor. Tenham uma excelente semana. Até a próxima terça-feira. E agora eu vou pedir, a gente vai baixar a luz. A gente vai pedir para que, o máximo possível, vocês se mantenham, sabe, sem conversas paralelas, mantenham, até aproveitem esse tempinho, olha, uma oportunidade de ficar só com vocês mesmos um pouco, enquanto não tem a possibilidade de passar cada um para o tratamento, tá bom? Deus abençoe cada um, muito obrigada por terem vindo, obrigada pela sua informação. Vamos divulgar sempre, tá? Obrigada, gente. Boa noite.